Pessoal, vamos comentar sobre o tão falado filme O Brutalista. Ele conta com 10 indicações ao Oscar de 2025 e ele está entre os favoritos para vencer a categoria de melhor filme. Vamos analisar nesse vídeo os principais pontos do filme e eu vou falar de uma forma vaga para não dar spoilers. O enredo ele vai se passar em 1947, quando o arquiteto húngaro Laszlo Toth, que é interpretado pelo Arjen Bori, e a sua esposa Erzsébet, interpretada pela Felicity Jones, e eles ambos eram judeus, eles fogem da Europa devastada pela guerra em busca de um novo começo nos Estados Unidos. E nesse recomeço, o Laszlo, ele consegue primeiro e precisa fazer a sua vida do zero. Ele não tinha casa, não tinha emprego, e ele vai ficar morando de favor na casa de um primo. Porém, as coisas não dão certo na casa desse parente, e ele recebe uma oferta de trabalho do empresário Harrison Van Buren, que foi interpretado pelo Guy Pearce. O americano, ele queria que ele projetasse um grande monumento modernista em memória da sua falecida mãe na Pensilvânia. E esse projeto ambicioso era a oportunidade do Laszlo estabelecer sua carreira nos Estados Unidos e ganhar muito dinheiro. Porém, o caminho vai ser repleto de desafios inesperados que vão se resultar tanto em triunfos como tragédias. A mensagem principal do filme é sobre o sonho americano pela visão dos imigrantes. Os Estados Unidos, naquela época, mais do que ele é hoje, era a terra das oportunidades. O personagem principal era um judeu sobrevivente de um campo de concentração na Áustria, que, assim como milhares de judeus, fugiram da Europa buscando abrigo na América. O Laszlo vai ter uma jornada de meritocracia e vai dialogar muito com o pensamento dos americanos e também da academia que vota no Oscar. O arquiteto era um imigrante pobre que conseguiu reconhecimento por mérito próprio. Porém, também tem um outro lado que é a discriminação contra os estrangeiros, que vai ser muito presente nas cenas, nos diálogos, e vai ter uma cena em específico que o Laszlo vai falar sobre essa humilhação dos americanos, que ele vai falar, não somos nada, somos menos que nada. É uma realidade muito contemporânea, principalmente agora com a volta do governo Trump, que a questão de migração está em alta novamente. A imagem dos imigrantes naquela década de 50 eram de vagabundos, folgados, sanguessugas, e aliados a isso também tem menções de racismo no filme. E para mim, a mensagem do filme é muito poderosa, a história é profunda, os atores são incríveis, a filmagem é excelente, porém, tem muitos pontos negativos que estragaram a alta expectativa que eu tinha do filme. O primeiro ponto negativo que eu quero falar para vocês é que o filme não é uma biografia. Então, se você saiu do cinema pensando que era sobre um arquiteto húngaro que já morreu, você está enganado. A história é completamente fictícia. E é claro que a produção se baseou no contexto da época, inclusive o título do filme O Brutalista se refere a um período arquitetônico chamado brutalismo da década de 50 à década de 70. E no filme vai ter uma explicação sobre esse estilo. E como que eu descobri tudo isso? Enquanto eu estava no cinema, eu pesquisei sobre o nome Laszlo Toth e apareceu um geólogo australiano. Aí eu comecei a fazer um monte de pesquisa e, pasmem, o arquiteto judeu brutalista chamado Laszlo nunca existiu. Para mim, isso tirou toda a credibilidade, que eu me senti, de certa forma, enganada. Porque o filme foi estruturado de uma maneira que parecesse que era uma biografia. E isso nos leva para o segundo ponto negativo, que o filme é muito longo para não ser uma biografia. São 3 horas e 40 de filme. É muito cansativo. Tem cenas que poderiam ter sido tiradas. Pensem comigo, se a gente não está falando de uma pessoa real, não tem sentido ficar quase 4 horas no cinema. O filme ele é dividido em 3 capítulos. Entre o primeiro e o segundo vai ter um intervalo de 15 minutos para as pessoas irem no banheiro. A primeira parte vai ser sobre o início do personagem nos Estados Unidos, a segunda sobre a obra do empresário e o epílogo sobre uma palestra futura de homenagem ao arquiteto. Na segunda parte vai ter uma cena muito forte de abuso, qual ninguém estava esperando, e eu acho muito importante trazer essa discussão, independente se a vítima é homem ou mulher. Porém, muita gente está no cinema buscando entretenimento. Eu achei aquilo muito pesado. Talvez seria melhor que aquela cena ficasse subentendida e não mostrada abertamente. Eu realmente não sei se ela deveria ter sido colocada ou não, mas me trouxe um sentimento muito negativo de tristeza. Faria mais sentido caso o filme fosse de um arquiteto real que teve esse caso no começo da sua carreira e não de um personagem fictício. Mas olhando pelo ângulo do que o diretor queria comunicar, aquela cena representou dominância e humilhação contra os imigrantes da forma mais extrema possível. Por fim, é um filme que tinha tudo para se tornar um dos meus favoritos, mas conforme eu apontei para vocês, tiveram esses 3 pontos negativos. E na minha opinião, já que era um filme de um arquiteto fictício, eles deveriam colocar um nome novo que não fosse associado com alguma personalidade existente e não ter estruturado o filme com um final parecendo uma homenagem de um grande inventor do século passado.
O filme brasileiro Ainda Estou Aqui está se destacando exatamente por ser um filme sobre uma biografia do ex-deputado Rubens Paiva, que foi tirado da sua família, e esse fator de vida real adiciona mais emoção para o público. Considerando a crítica social da discriminação contra os imigrantes, minha nota seria 10. Mas a forma como o filme foi conduzido, minha nota vai ser 7,5. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o Brutalista. Não se esqueça de deixar um like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.